Hello! Todo mundo bem-vindo à nossa transmissão ao vivo do Investidor Digital 1212. É aqui onde a gente conversa sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles paguem sozinho. Isso aqui não é mágica, você tem que descobrir como mover aquelas variáveis que fazem que o aluguel seja maior do que o financiamento. Junto com meu amigo Carvalho, senhor Cadu, Boa corretor, tarde, pessoal. construtor e incorporador, vamos falar sobre um tema em particular e vamos desconstruir ele para voltar ele a ser construído de uma forma mais profunda. Então tá. Qual é que é o tema de hoje e como tu tá, Cadu? Bom dia. Boa tarde já. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema incrível, assim, de como ganhar dinheiro com imóveis sem ter que trabalhar. Eu sei que Boa. parece bom demais para ser verdade. Se a gente não conhecesse um monte de gente que faz isso e que a gente ajuda, eu também pensaria assim, mas é isso. Vamos explicar um pouquinho o que é esse tema e o que não é, né? Para as pessoas terem uma noção, né? É isso. A Depois tem ideia que é investir em apartamentos e não investir em um segundo emprego. Essa que é a grande questão. Isso, exato. A intenção, a pessoa ganhar dinheiro, tem três tipos, né? Vamos botar aqui o banner. Como é que você ganha dinheiro sem ter que trabalhar? O imóvel está valorizando, é o primeiro. Independente de você estar fazendo alguma coisa ou não, o mercado vai estar valorizando aquele apartamento. Se ele está numa região que tem obras em volta, se tem projetos governamentais ali, tem uma construção de um metrô novo, tudo isso faz uma valorização muito bacana do imóvel. E você não tem que mover uma palha para isso acontecer. Simplesmente esperar. O que mais que é importante? Fluxo de caixa. O imóvel ele gera dinheiro. Se você aluga esse imóvel, seja aluguel anual, seja por Airbnb, ele te gera uma receita. Claro, a gente está falando de imóveis que você não está morando nele, né? Que você está comprando para investir, para ganhar dinheiro. Então, você tem um fluxo de caixa, porque ele gera uma receita e a intenção é a gente mostrar para o investidor aqui para esse fluxo de caixa ser positivo, né? Para que os custos dele, tanto da parcela quanto da taxa de administração, sejam menor do que o que recebe. Então, receita tem que ser sempre maior que a despesa, não é só na família, é no imóvel também. Isso aí. E o terceiro e mais importante, a amortização. É. À medida que você vai pagando um financiamento, você vai reduzindo o valor da sua dívida. Então, você pegou no início ali R$ 100.000 de empréstimo, depois de 5 anos você vai ter um valor menor. Então, aquilo ali está aumentando o seu dinheiro, o seu patrimônio. Então, você está ganhando dinheiro com isso. Não é um custo 100% jogado fora a sua parcela. Parte é juros, mas parte tem amortização. E que ela é muito significativa e tem que ser levada em conta nos seus ganhos do seu investimento imobiliário. Vamos dar um exemplo, porque parece simples, parece óbvio, mas o óbvio não só tem que ser falado, mas também tem que ser explicado. Você acabou de falar que os três tipos de ganhos são de ganhos passivos, né? São fluxo de caixa, valorização, amortização. Tá, mas como você percebe isso no investimento? E para explicar melhor, eu vou dar um exemplo. Um exemplo real que aconteceu comigo, e está acontecendo comigo, está acontecendo com os investidores que já investiram aqui na Brokers, está acontecendo com os investidores que investiram lá no Chile. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, sou chileno, mas eu moro aqui no Brasil, casado com brasileira, filho brasileiro, tudo brasileiro. A única coisa que não me faz brasileiro é, além do meu sotaque, a nacionalidade. Mas o resto já sou mais sangue brasileira do que o que é. Com isso falado, era uma vez uma história linda, maravilhosa, onde que o Inácio estava no mundo perfeito dele, chegou no banco e o agente do banco já era um conhecido, a gente poderia falar que é amigo, e ele liga para mim
naquela época não tinha WhatsApp, tá? Imagina a antiguidade. O cara me liga, me faz um olá, como tu tá e tal. Vem aqui falar comigo, tenho uma proposta para você. Então tá bom, eu vou lá. E o cara me diz, cara, tu tem uma pré-aprovação bancária para comprar um imóvel. Tu quer comprar? Eu falei, puxa vida, quero. Cara, tá me oferecendo dinheiro de graça? De graça não, né? Tem juros, mas para mim era interessante. Eu tinha estudado finanças sei lá, na faculdade. Eu sabia que investimento imobiliário era um bom negócio. Obviamente, financiamento imobiliário faz parte do investimento imobiliário e, sei lá, ofereceu dinheiro para mim. Fui lá e comprei. Literalmente, Cadu. Cara, literalmente, cruzei a rua da filial do banco, cruzei a rua, subi no apartamento piloto, gostei da vista, gostei do apartamento, comprei. Nessa época, eu estava com um problema, porque eu estava procurando um apartamento para comprar, os apartamentos que eu gostava custavam muito acima do que eu percebia, ou seja, do que eu precisava. Aí o banco me dá um valor bem menor, e falei, e aí o cara me diz, não, mas não compra para morar, mora onde que tu quiser, investe por aqui. Aqui os preços dos apartamentos estão mais ou menos na parte que eu consigo te dar de empréstimo. E eu fiz isso, cara, eu fiz isso. Fui lá, comprei um apartamento, aluguei um outro apartamento, precisava de um apartamento de 3 quartos, comprei um apartamento de 1 quarto, as pessoas me criticaram, família, amigos, conhecidos, como era possível que o Inácio, mesmo com 2 filhas, comprasse um apartamento de 1 quarto? Que coisa, nada a ver, tudo errado. E eu, olha, desculpa, eu peço desculpas para a família por ter comprado um apartamento de só 1 quarto, mas, gente, eu aluguei um outro de 3 quartos, tá tudo bem. Não, que você deveria ter comprado um apartamento de 3 quartos. Eu falei, eu tentei, não consegui. Então tá bom. Aí avançou a história, passou os anos, eu aluguei aquele apartamento. O aluguel daquele apartamento pequeno era praticamente o mesmo do apartamento de 3 quartos. Porque eu estava mais longe do centro, que era mais caro. Mais caro para morar, né? Porque estava mais perto do metrô, mais perto daquelas coisas. Bom, aí eu acabei alugando um setor mais afastado. Como eu tinha carro, para mim não fazia muita diferença. Então, aproveitei e, cara, mais ou menos que ficou o aluguel parecido com a parcela do. A parcela não, com o valor do aluguel. No início, tinha uma diferença em contra do aluguel com a parcela do financiamento. 3, 4 anos depois, a parcela igualou, logo começou a aumentar e fiquei com fluxo de caixa positivo. Até ali, eu achei, bom, estou fazendo um bom negócio, estou amortizando. Eu já sabia, como diz, esse negócio da amortização. Para mim, esse apartamento, enquanto eu estava mais ou menos equilibrado, ele estava se pagando sozinho porque eu não estava pagando a parcela. Quem estava pagando a parcela era o inquilino e, portanto, ele ia ser amortizado. Beleza? Todo mundo claro? Não, Inácio, não entendi. Cara, é assim, ó. Você paga a parcela do seu financiamento, uma parte é juros e outra parte é amortização. É a dívida diminuir, como o Cadu acabou de explicar. Simples assim, cara. Não. Não, que a tabela de amortização, que juros, cara, é simples assim. Cada vez que você paga uma parcela do financiamento, uma parte é juros, uma outra parte é amortização. É mais, dependendo de um jeito de. Se é price, tem um jeito. Se é DAP, é outra tabela mais rápida, mais devagar, da amortização. Mas sempre um percentual é interesse, é juros, e outro percentual é amortização. E para mim estava tudo bem. Era isso aí, cara. Estava tudo bem. Passaram 10 anos. 12 anos, para ser exatos. 28 de dezembro de 2016. A empresa que eu era responsável, legal, quebrou. Não sem antes ter uma agonia de 5 anos. Tem uma agonia longa.
clientes quebrando, deixando furo, sem pagar, contas impagas. Cara, nos últimos 6 meses, eu que me endividei. Já não era a empresa endividada, era eu. Grande erro. Longa história comprida, 28 de dezembro de 2016, essa empresa quebrou. Bem nesse dia que saí da empresa, da empresa não, do escritório do advogado e contador, eles me informaram, ele não perguntou se eu estava quebrado, ele informou, tipo assim, cara, acabou. A partir de agora, se você não quebrar e você continuar, você foi informado que sua empresa está quebrada. Se você continuar vendendo, é fraude. Eu falei, então tá. Então eu quebrei. Eles me obrigaram, porque eu ainda insistia com o assunto. Tá? Cara, que delicado, hein? É bem delicado. O cara me eu não me entregava, cara. Eu queria continuar pedalando. Queria continuar remando. Daí o cara me disse, cara, eu acabei de te informar que a empresa está quebrada. A partir de agora, se tu continuar vendendo, é fraude. Porque você vai vender uma coisa que você não vai conseguir entregar. Então, é fraude. E aí, ele me convenceu. Com essa frase, ele me convenceu. Ah, mas o que tem a ver tudo isso com o investimento imobiliário, Inácio? Não estou entendendo nada. Calma aí, paciência. Não se desespere. Vocês todos passam mal porque vão no banheiro rápido. A vida vai todo rápido. Calma. Rios de 6 segundos, TikTok de 15 segundos. É desesperante. Aqui na live, dá para conversar. Dá para conversar um pouquinho. Então, cara, e bem na hora minha mulher me disse que está grávida. Naquele momento eu senti um desespero horroroso. Senti que não conseguia pagar nem minhas próprias contas. Não tinha dinheiro nem para comprar o iogurte das minhas 2 filhas, que eu já tinha, agora vem o 3º filho. Era um desespero. Nessa época já não estava pagando mais as parcelas do financiamento do banco, estava utilizando esse aluguel para poder pagar o dia a dia, para poder comer. Já estava atrasado 2 meses. Daí, desculpa, estava atrasado 3 meses. O 4º mês, ativa todo o departamento legal, a área legal do banco. Aí me liga o agente do banco e me diz, e aí, cara, o que está acontecendo? Eu disse, cara, vou me apresentar em liquidação, em quebra. Vou me apresentar em quebra, daí não vou ter como pagar. E ele me diz, pô, calma aí, não te apresenta em quebra, não. Como assim? É porque aquele apartamento que tu comprou faz 12 anos atrás, que a gente conversou, lembra? Lembro, né? A Bom, aquele... kitnet ou de 3 quartos? Não, era o kitnet de 1 quarto. Não era kitnet, era um apartamento de 1 quarto, só que um apartamento com linda vista, era de 50 metros quadrados. Tá? Era de um Entendi. ambiente, mas era de 50 metros quadrados. É um apartamento bacana, localizado, bem localizado, perto do metrô, era bacana o apartamento. Uhum. É por isso que eu alugava um pouquinho mais caro do que um apartamento, do que você imagina de um apartamento de 1 quarto. Mas, independentemente disso, o cara me diz, não, cara, esse apartamento que você comprou faz 12 anos atrás, aqui no banco a gente fez uma avaliação do apartamento e ele está custando quase 3 vezes mais. Eu comprei esse apartamento, para você ter uma ideia, em aproximadamente 400 mil reais. 400 mil. Uhum. Quando eles valorizaram um apartamento, eles valorizaram por 1,2 milhões. Cara, que legal. Era quase triplicar o valor do apartamento. Era um pouquinho mais de 400, era, dependendo do câmbio que você utilizar, de 450, por aí. Era quase triplicar o valor do apartamento. E foi nesse momento, meu querido, que eu descobri a terceira fonte de ganhos passivos no investimento imobiliário. Deixa eu explicar por quê. Durante 12 anos, cada dia que eu ia dormir, assim, placidamente, com a baba caindo,
a maquininha da valorização estava indo. E estava indo. E estava indo. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu fiz um cálculo. Vamos fazer um cálculo simples, tá? E vamos supor, por um instante, que o que eu falei é verdade. Então tá, o apartamento, vamos botar aqui, 500 mil, passou para fazer a matemática simples, e que o apartamento passou de 500 mil para 1 milhão. Só para deixar a matemática simples. 500, me ajuda aí com a calculadora, tu tem calculadora para aí? Claro, um engenheiro sem a calculadora HP em cima da mesa, do lado do acessível, não existe. Meu senhor, então tá bom. Vamos fazer um cálculo da NASA agora. Vamos lá. Pega 500 mil, Aham. divide para 12. Dividido por 12 Desculpa, dá 41. desculpa. Dá quanto? 41,6. Falei que para 12. Eu errei. Vou fazer um pouquinho mais simples para todo mundo entender. R$ 500, que é a diferença entre o que eu comprei versus o valor do apartamento, dá R$ 500, né? Então, Mil R$ 500 vezes. dividido para 12 anos. Então, dividido por 12. É exatamente isso. Dá 41.600 por ano. Se você quiser. 41.600 reais de ganho anual. Isso. Eu não fiz nada e ganhei 40. Divida para 12. Dividido por 12 meses, você quer fazer Por para mim? 12 meses, Saber isso aí. Isso aí dá mais que a renda de muita gente nesse Brasilzão. R$ 3.472,22. Divide para 30. Por dia, você quer saber? Por dia. Vamos lá, dividido por 30. Um jantar, muito bom. Aí, ó. Brincadeira. Pois cento é, e galera. quinze reais por dia. E isso é 500. Daí eu ia dormir, estava dormindo, aí tudo babado, e eu estava ganhando um pouquinho. Isso é ingresso passivo. Que legal. Para algumas pessoas é muito pouco, para outras é muito. Eu não sei quanto que vocês têm que trabalhar a Mas mais. para qualquer um é um bom dinheiro a se ganhar, né? Não é nada de se jogar fora de jeito nenhum. Tem gente, para você passar de ganhar R$ 10.000 para ganhar R$ 13.000, ou quase 4 mil reais a mais, 14 mil, é um cara, você tem que quase ganhar mais 40% do que você ganha hoje. Não é tão fácil assim, não. E eu fiz isso com uma operação bancária. Uma. E ainda não estou considerando a amortização. Cuidado, calma aí, que não terminei. Eu não terminei. A gente falou da amortização, lembra? Cada vez que eu paguei uma parcela, eu fui amortizando, ou seja, a minha dívida diminuiu. Então, eu não ganhei R$ 500.000. Eu não só tripliquei o valor da propriedade. Na época, depois de 12 anos, eu não estava devendo mais 400 mil, ou, sei lá, 350 mil, que foi o valor que realmente pedi, porque eu dei uma entrada, né? Eu estava devendo bem menos, estava devendo aproximadamente 200 mil. Então, portanto, a diferença entre o valor que eu comprei, o valor que eu vendi, ou que estava sendo valorizado, menos o que eu devia, não era 500 mil, não. É bem mais. Então, a amortização é muito importante. E ainda Sim. não considerei o fato da diferença entre o aluguel e o financiamento, que no início foi negativa, logo foi positiva. E você, claro, você pode pensar, foi positiva no início, uma curva J que fala em alguns, J que é negativa e logo positiva, até que compensa uma coisa com a outra ao longo do tempo. Investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, é uma carreira maratônica, não é uma carreira de 100 metros planos. Então, isso nos leva, meu querido Cadu, à seguinte pergunta. Fica claro a valorização, fica clara a amortização. E o fluxo de caixa negativo? Será que é bom negócio? Investir e teve fluxo de caixa negativo, o cerado,
Aonde está o negócio? Não estou entendendo. Eu acabei de explicar, mas essa frase aqui, se você caminha pela rua, todo mundo vai concordar que não é bem negócio imobiliário, que não vale a pena investir para ganhar zero. Olha, eu comprei um apartamento, o aluguel é 3.000, a parcela é 3.000. Ué, tu é meio burro, hein? Não está ganhando nada? Falaria isso para mim. É porque as pessoas não enxergam amortização e valorização. Esses dois elementos. Que na realidade é o maior dinheiro, né? Assim, se você vê a diferença do aluguel para a parcela, às vezes é uma coisinha pequena, é uma diferencinha muito insignificante. Agora, se você pega o valor realmente do apartamento valorizando, é absurdo. Se o apartamento valoriza 10%, é um dinheirão. A parcela, geralmente ali, o aluguel, está na casa de 0,5%. Então, as pessoas estão olhando para o micro, sendo que elas poderiam olhar para o macro. Isso. E um macro bem escolhido é o que vai fazer diferença, né? E aí, enfim, posso tocar o fluxo aqui, ó. Por que os imóveis da Brokers são um negócio que valorizam tanto assim? Cara, quando você escolhe bem o local onde o imóvel está localizado, quando é feito um estudo de mercado, que a gente estuda, vê onde é que tem os projetos que realmente vão agregar valor, que vai ter mais gente querendo morar naquela região, analisa os números de demanda com relação à demanda de aluguel. Cara, isso, inevitavelmente, a economia diz, lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente querendo aquela região, se tem um monte de projeto que vai fazer cada vez mais pessoas irem para aquela região, vai valorizar. Então, é isso. Você vai Vamos ganhar aí. dinheiro de verdade, mesmo Vamos, estando com zero de fluxo de caixa, né? vamos fazer um exemplo e uma explicação. Como é que é a história? Se a gente já concordou que a valorização é uma fatia importante dos ganhos passivos, então a gente tem que analisar quais são as variáveis que fazem um imóvel se valorizar. Não vai ser que daqui a pouco você investe em um imóvel que ele não se valoriza, ele diminui de valor. Vamos concordar que a maioria dos imóveis aumenta de valor, mas também pode acontecer que algum imóvel desvaloriza, ou no mínimo não aumenta. Fica o preço fixo. A maioria concorda com nós que aumenta. Se não, pergunta para alguém que investiu há 10 anos atrás se o preço do apartamento dele aumentou ou diminuiu. Olha, 99 de cada 100 pessoas vai falar que aumentou. Tá? Mas sempre tem alguma exceção ali. Então, se a valorização é um fator tão importante, como é que a gente pode potencializar isso aí? Tudo bem que eu posso ir pela média. Ah, valorizou. Mas uma coisa é valorizar e outra coisa é quanto se valorizou. Porque a gente deu um exemplo bom ali, mas eu preciso que seja uma valorização média de quanto? 3%, 5%, 8% acima da inflação? Quanto? Quanto seria uma média boa? Quanto que eu vou exigir no meu apartamento para ele virar um bom investimento? Se é tão importante a valorização assim, o que faz? E a gente vai ter que estudar o que faz que um apartamento valorize mais e um apartamento valorize menos. E aqui eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo com esse mesmo apartamento que eu estou dando exemplo aqui. Quando eu fiz aquele refinanciamento, que um resgate que o banco me deu por causa aquela valorização, eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Eu não estava olhando na valorização, eu estava só olhando na amortização e no fluxo de caixa. Perfeito. Agora, eu fiz o seguinte pensamento profundo filosófico, matemático financeiro. Eu disse, pô,
e quase triplicou o valor em 12 anos, nos próximos 6 anos, 5, talvez 3 ou 4, ele vai custar no mínimo 50% a mais. Se ele triplicou o valor, no mínimo vai aumentar 50%. Então, portanto, ele custava 1.200.000, eu assumi que ele ia valorizar-se para mais 600.000, ou seja, ele vai custar 1.500.000, 1.800.000, entre 1.500.000 e 2 milhões. Isso foi que eu calculei. Passaram 4 anos, 2017, 18, 19, 20. Eu vendi esse apartamento em dezembro. 3 de dezembro de 2020. Bem para o final da pandemia, deu uma janela, lembra entre a onda 1 e a segunda onda, lembra? Teve uma janelinha aí. Sim. Cara, eu consegui fazer todos os trâmites, inclusive antes de vir para o Brasil, eu fui lá, fiz tudo isso, vendi o apartamento e tal. Eu vendi o apartamento por 1.300.000. Puxa vida, o que aconteceu mesmo? Puxa vida, o que aconteceu com o negócio? Se eu, de alguma forma, era o mesmo apartamento, localizado no mesmo lugar, alugado pelas mesmas pessoas, a valorização passou, perdeu, já não valorizou mais. Eu disse, puxa vida. É aí que eu aprendi que a valorização do imóvel não é linear. Ela não é aumentou a vida toda. Não é que aumenta assim magicamente a vida toda, não é linear. Ela tem períodos de maior valorização e períodos de valorização menor. E aí descobri o conceito de setores emergentes. Setores onde que está acontecendo coisas externas ao apartamento que você, sem fazer nada, o imóvel valoriza mais. Diferente seria que você comprasse, arrumasse e vendesse, tá? Isso é outra coisa. Aqui você comprou, não fez nada, e aconteceram coisas em torno do apartamento que fizeram que o imóvel ficasse mais valorizado. Novas linhas de metrô, movimentos demográficos, melhoras na iluminação, na segurança, ruas novas, pontes, qualquer coisa relacionada à conectividade, segurança, iluminação, movimentos demográficos. As pessoas estão indo morar para cá. Entendeu? Então, lá, mais caro. Aqui é mais barato. Só que, aos poucos, está todo mundo vindo morar aqui. Então, hoje é barato. Quando as pessoas chegam a morar por aqui, quando a cidade cresce, até aqui é mais caro agora. Já não está longe, agora já está na cidade. Esse tipo de coisa faz que o imóvel, sem fazer nada, ganhos passivos se valorizem. Tem um exemplo aqui em Brasília, de Águas Claras, que é um bairro novo, que tem metrô, tem prédios altos, muito comércio, muito moderno e tal. E recentemente eles fizeram a solução para um problema de transporte público aqui que fez valorizar muito os imóveis. Só tinha 2 saídas de Águas Claras e que costumava ficar engarrafado. Muita gente morando, uma saída estrangulada. Eles abriram uma nova via agora aqui, por exemplo, de saída para EPTG, que é a principal linha aqui, uma das principais linhas. O quanto que aquele imóvel que estava no mesmo lugar, no mesmo jeitinho, com o mesmo comércio, com o mesmo tudo, valorizou, simplesmente porque não tinha que pegar mais aquele engarrafamento de manhã e porque tinha uma terceira via que fizeram bem estruturada, mais larga, que melhorou muito o fluxo. Simplesmente de um dia para o outro ali, esse imóvel valoriza. Então, por isso que o estudo que a gente faz é muito importante. E ganha duplo, se você vem a perceber. Ganha na valorização e ganha no fluxo de caixa, porque morar ali é mais apreciado, você pode cobrar mais caro pelo aluguel. Ou seja, o fluxo de caixa melhora porque a parcela do financiamento não muda. Não muda que taxa fixa ou diminui, que taxa decrescente, né? A gente olha muito essa questão do valor
com base na quantidade de aluguel. No fundo, o que importa é pessoas querendo morar ali, né? Quanto mais gente quer morar ali, mais caro pode ser cobrado no aluguel. E tem aquela relaçãozinha que para um investidor vale a pena, de 0,4 a 0,5, que isso valoriza o equity do apartamento como um todo, né? Então, o aluguel é um excelente termômetro para valorizar o negócio como um todo, né? Avaliações e termômetro de aluguel é interessante. Então, a pergunta é que, cara, por que a comunidade da Brokers se vê beneficiada desse tipo de coisa? Não é porque a gente é físico-nuclear. Não é porque a gente é bonzinho demais. Não é porque a gente é bonito demais. Entendeu? Não é porque aqui o Cadu é saradão e fortão e super gostoso. Não é porque o Inácio tem sólios. Que Não é que o engraçado. Inácio tem sólios azuis. Ó, é azul mesmo, entendeu? Que isso, Não é, hein? que coisa linda. Não é que tem o olho brilhoso, portanto, ele é mágico. Ele é mágico. Não é porque ele é estrangeiro que consiga enxergar outras coisas que eu não consigo enxergar como brasileiro. Não é porque o Cadu sabe mais que eu, porque ele é incorporador. A experiência conta, o conhecimento conta, mas o que faz realmente a nossa comunidade ser interessante é a habilidade, capacidade de enxergar oportunidades onde os outros veem ameaças. Setores que hoje não parecem ser atrativos, mas que têm grande potencial. Então, hoje não tem metrô, mas a gente já sabe conseguir. Cara, a antecipação no investimento, qualquer investimento, é muito premiada. Se você investe na Google, investir hoje ou ter investido quando começou, e ter a visão de que o Google ia crescer, ou que o Facebook ia crescer, que as redes sociais iam crescer. Hoje em dia tem rede social nova por aí, pequenininhas. Qual delas vai crescer? Será que você sabe? Em qual delas você vai conseguir visualizar? Então, imóvel é a mesma coisa. Aonde que está naqueles imóveis que vão se valorizar? Se valorização é tão importante? Segundo, Imóvel, pode ir. desculpa te dizer. Imóvel tem até uma previsibilidade maior, porque são as mesmas coisas. São obras urbanísticas. Então, é mais fácil você ter É muito mais fácil. É isso algo aí. palpável. Você tem como saber. Tecnologia é um negócio que é difícil, porque cada É, ano que passa hoje é igual a 10 anos antigamente. Então, cara, é. quem que ia imaginar o chat GPT, o quanto que ele ia revolucionar o mercado? Eu estou usando agora o chat GPT com conversa, então é difícil. Imóvel é um negócio que existe desde sempre. Então, a gente consegue ver os padrões do que influencia para valorizar, do que influencia para desvalorizar. E é isso que a gente disponibiliza para a comunidade, que ajuda muito. A pessoa não precisa saber dos detalhes. Muitas vezes ela não tem acesso aos planos do governo de fazer uma estrada igual eu falei. Mas se a gente consegue estudar, fazer uma análise mais profunda, porque, claro, a gente tem uma comunidade com volume que comporta isso. Cara, você vai ganhar esses benefícios de graça por estar na comunidade, né? Isso. Finalmente, e quizás mais importante, antes de a gente se despedir para até a próxima semana, a gente tem. Jussara, bom dia, tudo bom? Antes de nos despedir, e dar uma dica de como você pode se aproveitar de tudo isso, eu queria só comentar mais uma coisa. Fluxo de caixa também é importante, tá? A gente meio que desmereceu a importância do fluxo de caixa só porque tem gente que não consegue enxergar as outras fontes de renda passiva. Mas o fluxo de caixa também é importante. E a pergunta aí é como eu consigo ter fluxo de caixa positivo? Não é só com a localização, tá? A localização definitivamente é muito importante. Mas tu pode, sim, investir em um apartamento gerando fluxo de caixa positivo quando você tem imóveis que permitem flexibilidade.
Por exemplo, ele serve tanto para aluguel para um inquilino, quanto aluguel para hóspedes. Aí todo mundo sabe que aluguel para hóspedes, tipo renda, ganhos, renda curta mesmo. Se chama assim? A gente usa um termo em inglês, né? Do short stay, né? Curta temporada. Curta temporada, short stay. Daí você aluga por dia, por semana, por mês e ganha bem mais. Inclusive, descontando custos, você ganha bem mais. Quanto mais? Olha, segundo as médias estatísticas e tal, ali em São Paulo, por exemplo, perto do Parque Ibirapuera, só para dar um exemplo, Ela é maravilhosa. é lindo demais ali, parece uma zona muito consolidada e tal, só que tem setores para ali que estão se valorizando. Tem nova linha de metrô que está cruzando São Paulo, a linha, chamam a linha universitária. Bom, paulista sabe o que eu estou falando. E aí tu consegue investir em apartamentos que você ganha uma diferença de, você recebe uns 5 mil e a parcela é de 3 mil, aproximadamente. Incrível, né? E deixa 2 mil reais, cara, é quase 40% acima da parcela do financiamento. Isso é extraordinariamente bom. E não sou eu que falo, tá? Você pode fazer os cálculos matemáticos com a ajuda dos nossos analistas financeiros, onde que você vai ser analisado financeiramente por um analista financeiro que trabalhou no banco mesmo. E logo disso, se você quiser analisar, como chama? Se você quiser analisar algum projeto em particular, onde que isso que eu estou falando aqui possa ser realmente uma realidade, brokerdigitaisbrasil.com. Deixa eu copiar e pegar por aqui novamente. Copiar e pegar. Quem tá no Instagram é só mandar mensagem direto pra gente aqui no direct, que a Isso. gente consegue ver e te responde, a gente te ajuda. Quem tá no YouTube, o link já aparece aqui, né, Ignacio? Sim, aparece para nós aqui no nosso negócio. Instagram, que é meio complicadinho, mas a gente dá um jeito. Aí já publiquei, tá ali. Mas manda, se não, é simples, tá? É brokersdigitaisbrasil.com/agenda. É mais ou menos isso, minha Pronto. gente. Nossa, maravilhosa. Cadu, não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa. A gente se vê semana que vem. É isso. Eu acho só complementar no sentido de que as pessoas têm que trabalhar, gastar energia com o que ela de fato gosta, do que realmente gera retorno para ela. E Boa. que a ideia desses investimentos imobiliários é que eles se paguem sozinhos. Que você realmente consiga ganhar dinheiro dormindo ou de preferência trabalhando com algo que você ama e que te gera resultado. É isso que a gente deseja para todos vocês. Forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa, semana que vem, do Investidor Digital 1212, porque aqui a gente começa às 12h12 pontualmente nossos programas, toda semana, no mínimo uma live. A gente se vê, tchau, tchau, forte abraço. Cadu, fica aqui comigo, que a gente bate um papo, preparando nós para a semana que vem, tá? Tchau, tchau. Combinado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.